Por favor, querido, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Se vocês quiserem, podem sentar e na hora que a gente começar a cantar, pode ir. Glória a Jesus! Vocês me ouvem bem? Mateus 14. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia. Faremos uma leitura dos versículos 22 ao 33. Dia 31, domingo próximo passado, Deus nos deu a graça de ministrarmos a palavra na Igreja Batista Hebron, lá na Estrada da Rainha, dos amados apóstolos Ivonilson e Janete, prima de minha esposa, com quem também Deus nos deu assim a alegria de passarmos uns 3 dias lá na ilha de Ponta de Areia, sendo ali recepcionado na casa deles e muito bem tratados, graças a Deus. E aí nós fomos convidados a estarmos lá. Como eu ainda estava de férias, nós fomos, e Deus já havia me dado essa palavra, e lá nós ministramos essa palavra. O Espírito Santo já fez algumas modificações, pequenas, mas fez, creio que é por causa de vocês, porque lá existia um povo precisando ouvir algo, e aqui um povo que precisa ouvir algo diferente daqueles que estavam lá. Não é muita coisa que foi mudada não, mas todo detalhe eu creio que é importante, porque se é o Senhor que está nos falando, basta apenas uma palavra dele e tudo é transformado. Bastava ele dizer haja e as coisas passaram a existir. Então vamos fazer essa leitura. Amém? Acompanhe, por favor. E logo ordenou Jesus. Vá prestando atenção nos detalhes. Viu? Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Ah, papai, te adoramos. Bendizemos o teu nome. Pai, muito obrigado pelo bálsamo recebido. Muito obrigado, Senhor. Eles
não sabem, porque não podem vislumbrar o sobrenatural. Mas tu sabes essa minha gratidão neste momento. Muito obrigado, Pai. Usa meus lábios, Pai, conforme a tua graça, misericórdia. Fala primeiro ao meu coração, como tens falado. E depois, Deus, fala ao coração de cada filho e filha tua, para que eles entendam e coloquem em prática os ensinamentos do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Se abriu, deixa a Bíblia aberta aí, tá bom? A mensagem desse hino tem muito a ver com aquilo que o Senhor falou no meu coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia! Aleluia! Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh! Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvai, louvai, louvai. Aleluia. 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 Aleluia.
se o mar me submergia, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar, sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Sabe, irmãos, nós cantamos hinos como esse, que mexem com a nossa alma, com nossas emoções, com o nosso interior. Mas precisamos acordar como povo de Deus, como nação santa, nação escolhida do Senhor. Precisamos acordar, estarmos vigilantes, porque o mundo quer nos tragar com seu engodo, com seu engano. Nós temos vivido tempos de um evangelho tão superficial. A palavra de Deus diz que um dos sinais da vinda do Senhor Jesus é que esse evangelho seria pregado em todas as nações. Mas é aquele evangelho. É esse evangelho. É a palavra. Temos vivido tempos onde boa parte dos cristãos vivem de frases fortes e bonitas. Frases essas que muitas vezes vão de encontro aos ensinamentos de Cristo Jesus. Muitos crentes estão alimentados por, como é que chama? Aquelas imagens que o povo coloca, aí monta uma frase ali em cima daquela imagem. Aí a gente abre lá, lê e diz, é forte. Palavra forte. E vamos... Eu não sou contra, sabe, meu irmão? Mas o cristianismo real, a experiência de vida real, ela não pode estar pautada na superficialidade. Tem que haver profundidade, tem que haver mergulho no Espírito Santo de Deus. Tem que haver imersão na palavra. E nós temos sido enganados. Para provar que não sou contra as frases, mas que apenas nós deveríamos vigiar quanto ao seu conteúdo, o que de fato elas estão transmitindo, qual é a mensagem que está incutida ali, e aí trazermos para dentro da palavra de Deus, antes mesmo de elogiarmos ou compartilharmos. Porque se houver confronto entre a frase do filósofo A, do pastor B, do querubim, que já tem até, né, por aí fora, tanto título, do pastor Gilcélio, sim, o pastor Gilcélio também pode errar. Eu não estou falando daquele, tem um pastor Gilcélio aí, já está ficando famoso, né? Glória a Deus, né? Aí o pessoal posta alguma coisa minha, eles pensam que é ele, aí, né? Mas eu não faço questão de ser conhecido no mundo, eu quero ser conhecido de Deus.
conhecido do Senhor e ele ser conhecido. Mas para provar que não sou contra, eu trouxe aqui uma frase de A.W. Pink. Ele diz assim: o sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. Você entendeu isso? O sucesso de um falsificador de moedas ou de cédulas vai depender de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. Então ela tem que ser tão parecida que você pega e não distingue. Tem que chamar um especialista. Você entende isso? Mas ele continua e diz assim: a heresia não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. E aí quando o próprio Cristo, né, nos orienta a nos cautelarmos dos falsos profetas, que vêm a nós como vestidos de ovelha, mas são lobos. A coisa, irmãos, é muito parecida. E aí eu vejo muitos cristãos hoje preocupados em demasia. Não vou dizer que você não deva estar preocupado, que você deve estudar a palavra, e claro, se preocupar com o que a palavra diz, mas preocupados em demasia quanto ao número da besta. Eu quero te dizer que você não vai ser enganado quanto ao número da besta, não. É lá Apocalipse 12. Procure nas Escrituras o que diz a respeito e entenda uma coisa: você é de Deus, sim ou não? Então você é vencedor. Não tem besta, anticristo, nada contra você. Quem pode contra o nosso Senhor? Agora estão preocupados com o número da besta. Vixe, o número da besta é aquilo. O número da besta é aquilo. E ficam assim, baratinados. Não vou fazer isso porque pode ser a besta. Não vou fazer aquilo porque pode ser a besta. Quando o número vier, irmão, vai ser assim, ó, como nos países que os cristãos são perseguidos, coloca-se em alguns lugares eles de joelho, uma arma na sua cabeça, na sua nuca e diz assim: nega Cristo ou não. Se não negar, morre. Se negar, vive. Não é enganado, não. Porque o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Não poderia nos julgar se fôssemos enganados. Aí o anticristo para lá, o anticristo para cá. Mas, pastor, não devemos nos preocupar com isso? Irmão, de uma vez por todas, coloque na sua cabeça, você que está em casa também, se preocupe com aquilo que é certo se preocupar. Com o que, pastor? Sua vida no altar. Se você estiver bem com Cristo e com seus irmãos, nada poderá te afetar. Praga alguma chegará na sua tenda. Não há arma forjada contra você. Então, ao invés de estar se preocupando com a besta, se preocupe com a sua vida no altar. E pronto. Está tudo resolvido. Se vier besta, se vier anta, se vier qualquer tipo de bicho desse aí, é o dragão que sai do mar, ai que não sei o quê. Irmão, em nome de Jesus. Toma cuidado com o Apocalipse, que é mais de 90% figurado. Mas o que é que acontece? Acontece que dá tristeza hoje ver muitos cristãos acompanhando o BBB. A vontade que me dá vai falar uma coisa aqui, mas eu tenho que respeitar os irmãos, esse lugar onde estou, e o nosso Deus que está aqui. Mas chega a ser nojento. Você está acompanhando um negócio que é pautado na imoralidade. E aí você vê crente postando lá: não sei quem vai sair. Estou torcendo por não sei quem. E não sei o quê. Vai ler a Bíblia, irmão. Irmã. Vai orar ao Senhor. Depois o pastor pergunta: como é que está a sua vida de oração? Pastor, não está. Podia melhorar. Melhora. Separa o tempo que você está perdendo vendo essa coisa nojenta, que não te edifica. Se você me provar que edifica, eu vou assistir também. Mas você vê: pastor, mas isso é religiosidade. Será que Deus não se preocupa com sua vida no altar, não? Será que Deus diz assim: não, você pode ficar de qualquer jeito? É assim? Eu até creio que ele recebe o homem de qualquer maneira que ele tiver. Sujo, imundo do pecado. Porque depois que ele recebeu, o sangue de Jesus vem e purifica de todo o pecado. Agora, para ficar do jeito que quiser, crucificando Cristo novamente,
Filipenses. Não, eu vou começar, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. O Senhor já falava de que o povo dele tinha que ser um povo diferente, separados, santos. Hoje se vestem da mesma maneira, se vestem como tribos aí, estão se vestindo aí fora. É perua de Jesus, árvore de Natal de Jesus, irmão todo apertadinho. É um negócio tenebroso. E aí, não, que Deus é amor. Ele disse aqui que ele é santo. Não é só amor, não. Ele é santo. Aí você vai ver. 1 de Tessalonicenses 4, 7. Diz assim: porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Primeiro de Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você pode estar na igreja, irmão, e se transformar no inimigo da cruz. Filipenses 3, 18 e 19 diz assim: porque há dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E aí eu quero te dizer, por que é tão fácil cair na cilada das frases montadas? Porque elas apontam para o seu ventre, irmão. O seu bem-estar. Para o seu prazer. Aí tem um irmãozinho que é mala. Que tem. E às vezes é você está dando risada de máscara aí, talvez, e está rindo talvez de você mesmo, né? Ou pegando o gancho aqui de Cláudio Duarte, né? Ele disse sempre: você está rindo, irmão, pode ser de você mesmo. Então tem irmão que é mala, aliás, eu vou além, de vez em quando tu é também, eu sou. A gente não é perfeito, mas não entra na cabeça de algumas pessoas que não é perfeito. Aí fica cobrando. Aí o irmão é enjoado, ou é fraquinho na fé, né? Brinca com certas brincadeiras e tal. Aí você diz assim: eu não me sinto bem com esse irmão. Quando ele está, eu fico incomodado. Aí vem a frase lá: afaste-se daqueles que te incomodam, afaste-se daquilo que te faz mal. Vem cá, e o evangelho da cruz? E o da renúncia? Está onde? Como é que fica esse negócio? Porque quando você renuncia o que você não gosta, você não está renunciando a você mesmo. Você está renunciando o que você não gosta. Mas quando você renuncia o que é seu, em prol de Cristo ou dos outros, sabe, irmãos, aquele texto que diz: ora pelos que te perseguem, ama os que te odeiam. Se vocês amarem só quem ama vocês, que diferença há entre vocês e os ímpios? Mas vem uma frase lá e diz assim: olha, para você se sentir bem, você faz assim. Aí você diz: aleluia, é forte, porque você está procurando se sentir bem, né? Está procurando o bem-estar próprio. Não estou dizendo que você não deve buscar isso, não. Tem muitas coisas que para a vida secular tem lógica, irmãos. São coerentes. Mas quando você confronta com o reino de Deus é diferente dessa terra. Quando você vai confrontar com o reino, com a palavra, aí o negócio pega, irmão. E você foi chamado para ser diferente, santo, separado. Está entendendo? E aí quando o Senhor me deu esse texto de Mateus 14, e aí eu coloquei aqui como tema da mensagem uma outra pergunta: você deseja andar sobre as águas? Vou perguntar para você, igreja: você deseja andar sobre as águas?
Andar sobre as águas, irmãos, não necessariamente é no sentido literal, aqui foi. Mas andar sobre as águas aqui, Pedro andando sobre as águas, foi algo natural ou sobrenatural? Então, andar sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus. É experimentar o sobrenatural de Deus, o Shekinah de Deus, a sua glória. Você gostaria de andar sobre as águas? Acontece que a igreja, por estar vivendo essa superficialidade, muitos nem de longe estão vivendo nem mesmo o natural com Deus, quanto mais o sobrenatural de Deus. E eu comecei a ser, eu não estava sentindo nada ali, eu não sei quantos viram eu dançando de muleta ali, né? Assistindo nada ali. Começou a ceia, começou uma dor insuportável nas costas. Aí eu fui e me sentei. Voltei para aqui. Aí disse a minha esposa, disse, olha, troca o cálice de mão, põe as mãos nas minhas costas, enquanto eu estiver ministrando sobre o cálice, você vai orar. E a dor sumiu. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Mas eu quero andar mais sobre as águas. O que é que eu faço para andar sobre as águas? Primeira coisa que eu vejo no texto, logo no início, assim, e logo ordenou Jesus que seus discípulos fossem. Ordenou. Quem deu a ordem? No relato de Marcos, que é no capítulo 6, que é o mesmo relato, Marcos e João, eles falam sobre esse acontecimento com uma coisinha a mais, outra a menos, um detalhe a mais, um detalhe a menos, da forma que cada um viu. E Marcos diz que ele os obrigou a entrar no barco. Por quê? Porque eles não queriam ir. Você e eu também não iríamos querer ir. Porque isso acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães, irmãos. Quem estava lá e pegou dos pães e dos peixes e comeu, talvez nem saiba o que tinha acontecido. Mas quem tinha os peixes e os pães, os discípulos que foram até Jesus disseram, nós não temos como alimentar essa multidão. Jesus pergunta, o que é que vocês têm aí? Diz, 5 peixinhos, 7 pães? Nós só temos isso. Jesus diz, traz. Eles estão sabendo, irmãos. Eles vêm com os pães e os peixes no cesto. Eles viram a multiplicação acontecendo. Como era uma multidão muito grande, muitos provavelmente estavam afastados. Depois de ver um milagre como esse, no capítulo 8, eles já tinham vivido a experiência da tempestade, que Jesus está dormindo no barco e manda que o mar se acalme. Você ia querer se afastar dele? Mas Jesus mandou eles irem. E Jesus já sabia o que iria acontecer naquele mar. Então, para andar sobre as águas, irmãos, que tudo começa aqui, precisamos estar debaixo da obediência à voz do Cristo. Eles não queriam ir, mas Jesus mandou. E eles foram. Muitas vezes você não quer fazer, né? Os motivos são tão diversos que não vale a pena ficar citando aqui. Às vezes é o cansaço, é uma chateação. Não vai com a cara da pessoa que está na frente, né? Coisa linda isso aí. Isso é tão lindo na igreja. Mas eu imagino que o Senhor deve ficar tão feliz olhando os seus filhos e aí diz assim, irmão, irmã, para você fazer aquele serviço ali no congresso e tal. Não posso não. Mentindo. Não vai porque não quer e porque não gosta da pessoa ou de alguém que vai estar lá. Ou porque está cansado. Ou porque fez e ninguém reconheceu. Enfim, são muitos os motivos. Mas às vezes Jesus manda e a gente também não quer ir. E que bom que ele nos obrigue, viu? Porque indo, é certo de acontecer coisa boa. É certo. O que é que acontece? Jesus despediu a multidão, irmãos, e diz assim no versículo 23, no finalzinho do versículo, e chegada já a
tarde, estava ali só. Observe, Jesus despede a multidão, manda os discípulos irem mar afora, com destino a Genezaré. Ainda era dia. Como é? Olha, às vezes a gente acompanha o início da caminhada de alguns irmãos, às vezes não. Quando é aqui, a gente acompanha sempre. O início da caminhada de alguns irmãos é espetacular. A maioria das vezes é espetacular. Vislumbrados porque descobriram quão são amados, como Jesus fez, como Jesus alcançou, e as bênçãos que chegaram nos seus lares, e os benefícios de servir ao Senhor, e é aquela alegria, é dia, ainda está claro, o mar está tranquilo, e aí vão fazendo a obra do Senhor, estão dispostos a fazer tudo, não tem problema com ninguém, todo mundo está chegando e está abraçando todo mundo. Foi assim, os discípulos saíram, ainda era dia, e não tinha vento forte. Nossa caminhada, irmãos, importa que também seja assim. Há momentos de calmaria e há momentos de tempestades, de ventos fortes. João diz algo interessante sobre esse texto. João relata qual mais ou menos era a distância que os discípulos já estavam dentro, no mar, quando Jesus vai encontrá-los. João fala que é entre 25 e 30 estádios. A diferença entre medida, transformando para metro, esses estádios, a diferença entre os judeus, entre os gregos e romanos. Cada um adota uma medida diferente. Um é 188 metros, outro enfim. As diferenças são próximas, mas há diferença. Entre 25 e 30 estádios dá mais ou menos 5 quilômetros. 5 quilômetros, quero vos fazer lembrar que não havia motores naqueles tempos no barco. Não eram barcos a motor. Portanto, eles já estavam navegando há horas no mar. E assim, irmãos, vai chegar um momento, talvez alguns de vocês estejam passando por isso agora, pensando em até desistir, mas Jesus mandou ir até Canaã. Que você já está cansado. Era dia quando começou, agora as trevas estão tomando conta. A escuridão, há vento forte. E o vento forte pode nos parecer com uma maldição, com algo ruim para as nossas vidas. O vento contrário, você quer se aproximar de Deus e alguma coisa está te impedindo. Você quer até abandonar o orgulho, mas não está conseguindo. Você gostaria de voltar a ser quem você já foi e não tem força. Você gostaria de se refazer com aquele irmão, com aquela irmã, dar um ponto final naquilo ali. E na hora que você vai, não encontra. É o vento contrário, o vento soprando contra a direção que o Senhor Jesus te mandou ir. E isso eu sei, imagino, que não deve ser fácil. E aí muitos desistem por causa do vento contrário, por causa das coisas que vêm contra. Aí o Samuel Mariano canta assim, né? Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você e ainda diz, desculpa, foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói, dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. É assim na nossa vida. Eu sei que aconteceu comigo, acontece com você. Eu sei que dá vontade de desistir. Ingratidão é terrível. Falta de reconhecimento é terrível. Mas você recebe ingratidão de quem? Falta de reconhecimento de quem? Diz a palavra que o galardão está na mão dele. E ele distribuirá a cada um segundo as suas obras. Diz que é ele o galardoador daqueles que o buscam. Ele não é ingrato. Tem alguma confusão na sua mente? Você está pensando que está trabalhando para mim? Está enganado.
como eu não estou trabalhando para vocês. Eu trabalho para o Senhor. E o trabalho que ele mandou fazer foi servir a vocês. Então, independente de vocês, ou alguns de vocês reconhecerem ou não, agradecerem ou não, eu estou obedecendo ao Senhor. Você entende isso, irmão? Você entende? Às vezes aquilo que você pensa ser maldição, irmão, na verdade é uma bênção. É uma oportunidade de você andar sobre as águas. Viver o sobrenatural de Deus. Jesus não mandou eles irem? Eles não foram? O vento forte chegou? Chega na minha vida e na sua, mesmo estando nós em obediência ao Senhor. Aliás, costuma acontecer geralmente quando nós estamos em obediência. Porque há um embate no mundo espiritual. Potestades, principados se levantam contra nós. Tentam nos afligir. Mas quem deu a ordem? Quem te chamou? Não foi Jesus? Não foi Jesus? Sim ou não, irmãos? Onde Jesus vai, encontra os discípulos em algum porto, atracado o barco? Ou ele encontra os discípulos lá no meio do mar? Por quê? Olha, irmãos, o vento contrário, aqui não diz se era uma tempestade, mas diz que Jesus foi na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Então, ou estava clareando o dia, ou ainda era escuro da madrugada. Mas Jesus os encontrou no curso que ele tinha ordenado para eles. O vento estava batendo forte, as ondas estavam balançando o barco, estavam altas, mas eles não mudaram o curso. Tá difícil, tá? Ei, você que está em casa, tá difícil? Coronavírus, agonia, pandemia, problema psicológico, problema em casa, falta de dinheiro. O que é que está acontecendo? Está difícil. Não saia do curso, não. Se você se mantiver no curso, Jesus vai até você. Jesus vem. Quem muda o curso jamais chegará no destino que o Senhor deu. Então nós precisamos nos manter firmes naquilo que Jesus colocou em nossas vidas. Naquilo que Jesus colocou nas nossas vidas. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Sabe, irmãos, Jesus estava orando em um lugar afastado. Mas ele é Deus, sim? Sim ou não? Ele viu aquele discípulo lá, que estava lá debaixo de uma árvore. Quando foi encontrar com ele, ele disse, eu já te vi antes. Ele já sabia. E Jesus é como um pai que se preocupa. Às vezes você pensa que todo mundo te esqueceu. Ninguém liga para o seu problema. Ah, só querem reclamar comigo. O negócio é me chamar a atenção. Ninguém pergunta como eu estou. Não é assim às vezes? Ah, é só exortação. O pastor fica só chamando atenção. Mas ele não sabe o que eu estou passando. É verdade. Se você não me falar, não fico sabendo. Mas Jesus sabe. Jesus te viu chorando. Jesus te viu na madrugada orando. Jesus sonda e conhece o seu coração. O meu coração. Os nossos corações. E ele vai ao encontro dos discípulos como um pai que se preocupa com eles. Se preocupa com a segurança deles. Às vezes o negócio está tão feio, irmãos, que a gente se espanta com tudo. Tem crente que não dorme em casa sozinho. Não dorme de luz apagada. Aí se alguém perguntar, ele diz, não, que eu tenho medo de barata. Mas alguns não é a barata. Alguns acreditam em fantasma.
Os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. E diz a palavra que eles tiveram medo. Jesus deixa-os um tempo no meio do vento contrário. Leva um tempinho até Jesus chegar a eles. Jesus deixa que eles passem por essa experiência. Mas quando Jesus percebe que eles estão com medo, eles gritam, é um fantasma. A Bíblia diz que logo, no mesmo instante, Jesus diz, ei, sou eu. Não temais. O Senhor não quer que você tenha medo, irmão. Porque o amor já lançou fora todo o medo. O medo nos faz tomar decisões equivocadas, muito erradas. O medo nos retira de nós a fé, a esperança. E Jesus não quer que você tenha medo. Ele vem até você. Sabe o que acontece? Andar por sobre as águas já é algo demais, né? E com o vento forte e as ondas subindo e descendo. Quem já esteve aí andando de barco, sabe que quando o vento está açoitando, né? A própria água que bate ali eu não sei, a frente é proa ou polpa? Quem me ajuda? Tem algum pescador aí? É proa. Então quando a água bate lá, ela espirra, dá aqueles jatos e molha. Jesus vem andando sobre as águas, sabe por quê, irmãos? Porque nada pode impedir o Senhor de vir até o meu encontro e até o teu encontro. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, diz, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é que tem te abalado? Você quer andar sobre as águas? Você tem desejo de andar sobre as águas? Jesus diz a ele, sou eu. O que é que Pedro diz? Vamos procurar aqui? Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me. Presta atenção, irmão. Manda-me. Pedro poderia ter dito assim, é Jesus, então eu vou. É Jesus, eu vou botar o peito aí, eu vou. Tem gente que está confundindo a questão da fé. Porque eu sou de Deus, sou guardado, sou remido. É verdade. Mas o Senhor não mandou você sair por aí, você que é policial, e aqui eu não vou citar nomes, nós estamos ao vivo, não vamos, né? Que a gente tem que vigiar. Mas você que é policial, o Senhor não mandou você ir para um confronto com um bandido sem o colete, não. Porque você é de Cristo? Porque o Senhor vai fazer desviar as balas de você? Faz. Aquela que vier na direção da tua cabeça, eu creio, o Senhor faz desviar. Mas o Senhor não deu essas ordens para os seus discípulos, não? Não deu. E tem gente que está tentando o Senhor, seu Deus. Se achando. Fé, irmãos, é um negócio que assim, se você tem tanta fé assim por certas coisas, por que em outras que você ora não acontece nada? Pedro diz, se és tu, manda-me, dá ordem. Presta atenção, irmão. Vai andar sobre as águas? Ou seja, viver o sobrenatural? Se arriscar? Espere ouvir a ordem do Senhor. Consulte o Deus da sua vida. Faça como Davi. Senhor, o inimigo está ali. Subirei, o Senhor me entregará eles nas minhas mãos? Vou ou não vou? Se o Senhor dissesse vá, ele ia. Se o Senhor dissesse não vá, ele não ia. Davi era um homem de fé, irmãos? Quantas vezes ele se escondeu de Saul? Quantas vezes? Faltou fé a Davi porque ele se escondeu de Saul? Então tem algumas pessoas que estão confundindo a questão da fé. Confundindo. E estão até achando que eu não tenho fé. Eu tenho uma fezinha
Não, o rápido da talha lá. Ontem mesmo eu estava orando e dizendo, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Lembra aquele pai do menino? Que estava endemoniado? E ele levou até os discípulos? Os discípulos não expulsaram? Leva para Jesus, Jesus expulsa. E diz assim, tem casta de demônio que só sai com jejum e... Aí Jesus vira para o pai, vira para Jesus e diz, Senhor, se tu podes nos ajudar, me ajudar. Aí Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, a gente precisa ter a consciência de que, assim, aí o pai vira para Jesus e diz, ajuda na minha incredulidade. Humildade, irmão. Humildade. De entender que se a minha fé for genuína, grandiosa, ainda assim, tem coisas que eu vou pedir ao Senhor, que não vão estar de acordo com a sua vontade, e Ele não vai fazer. Apóstolo Paulo tinha fé? Sim ou não? O que é que vocês acham? Esse apóstolo que escreveu 13 cartas, tinha fé aquele homem? A víbora picou ele, lembra? Morreu a víbora, que jogou lá no fogo. Naufrágio aconteceu? O Senhor tinha dito a ele, não vai morrer você, nem ninguém do navio. Aconteceu assim? Os aventais de Paulo eram enviados, havia cura? Mas Paulo pede por 3 vezes ao Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor ouviu? Ouviu. Tirou? Porque quem é Deus? Paulo ou Yahvé? Então a última palavra é dele. A última palavra é dele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a sua fé não oprime Deus a fazer o que ele não quer. Não obriga o Senhor. Então, Pedro faz o quê? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Os outros discípulos devem ter entrado em parafuso ali. Deve ter dito assim, mas é um maluco. Talvez não tenham usado esse termo. Com certeza não. Aí disseram assim, será que eles não pensaram assim, mas que ousadia desse homem? A ideia dele é andar por cima das águas. Jesus é Jesus. A gente viu ele mandar acalmar a tempestade, multiplicar os pães. Já viu que ele vem andando aí, ele anda mesmo. Mas olha para Pedro. Aí, irmãos, essa questão da fé é tão sensível que, assim, não vá confundir. Mas para você andar sobre as águas, irmão, você tem que ter ousadia. Você tem que ter ousadia. Tem gente que pensa assim, eu queria ser um pregador da palavra. Aí vai falar com alguém, a pessoa joga uma pá de terra em cima. Se você não tem chamado para isso, não. Vá até Jesus, diga, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Me manda aí. E aí, se Jesus mandar, irmão, pode fincar o pé nas águas. Pode fincar os pés nas águas, porque, ó, e ele disse, vem. Versículo 29, Pedro diz, manda-me ir ter contigo. Jesus diz, vem. Vem viver o sobrenatural, Pedro, comigo. Vem experimentar do que eu tenho para a tua vida, Pedro. Vem experimentar do que ninguém mais vai experimentar nessa terra. Você já ouviu falar de alguém que andou sobre as águas? Já viu escrito em algum livro de testemunho? Já viu alguma coisa assim? Eu nunca vi ninguém falar. Me parece que Pedro foi o único homem pecador que andou, ele andou. Porque quando Jesus disse a Pedro, vem, diz a palavra, Pedro descendo do barco, andou. Ele andou sobre as águas. Pouco, muito, não sei. Mas ele andou. Depois o vento soprou mais forte, ele ficou com medo. E você não pode ter medo depois que você for. Aí vá. Vá porque Deus é contigo. Vá porque o Senhor garante. Não algo do teu coração, que teu coração é enganoso. Ouça a voz de Deus. Ouça o Senhor te chamar. Ouça o Senhor te dizer, vem. Quando o Senhor manda, mesmo que a coisa pareça ser impossível, pode ir, porque Ele vai garantir você andar sobre as águas. Jesus diz, vem Pedro.
Pedro devia ter seus problemas com os outros discípulos, irmãos, como nós temos muitas vezes uns com os outros. Pedro devia ter suas diferenças. Um pensar de um jeito, outro pensar de outro. Mas foi o mestre que chamou: venha, Pedro. Venha. O que é que está acontecendo com você? Eu não sei. Se você está vivendo o vento contrário, a tempestade, primeiro não pense que o Senhor te abandonou. Não pense que é só você. Sopra para todo mundo. Mas creia que andando sobre as águas, sobre as ondas do mar, enfrentando o vento contrário, aí vem o Senhor na tua direção. Aí vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles sobem ao barco. E quando Jesus entra no barco, as coisas se acalmam, irmãos. O que é que isso significa, irmão? Os discípulos saíram de lá, eles bem entendiam que sair sem Jesus não era muito boa coisa. Eles não queriam ir, mas o Senhor mandou. Moisés, lá no capítulo 33 de Êxodo, versículo 15, o Senhor faz uma proposta a Moisés, diz: Moisés, vou mandar um anjo contigo. Deus estava chateado com o povo. Vou mandar um anjo com você. Vocês vão vencer. Vocês vão chegar na terra que eu prometi a Abraão, o pai de vocês. Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eles estavam no deserto, irmão. Veja que contraste com os irmãos hoje que querem viver no bem bom. Querem viver só olhando para o seu próprio ventre. Quer viver da sua felicidade. Ninguém pode dizer nada. Ninguém pode exortar, ninguém pode reclamar, ninguém pode dizer assim: irmão, esse pensamento seu não diz respeito ao que a Bíblia diz. Pronto, aborreceu-se. Está feridinho. Ah, vou sair da igreja. Vou congregar em outro lugar. Por quê? Porque algo te incomodou. Aí você quer estar em um lugar onde você se sinta bem. Isso não é de Deus, irmão. Jesus disse: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aonde você viu que símbolo de cruz? Cruz é símbolo de alegria, de gozo, de boa vida. Onde você viu isso? Claro, através do sacrifício na cruz, nós conquistamos a vida eterna. Mas Jesus carregou aquela cruz. E não foi boa coisa carregar a cruz, não. Ele diz que tem uma cruz para a gente carregar. O evangelho fajuto, onde as pessoas, volto a dizer, estão buscando seu próprio ventre, estão se tornando deuses, deusas. E aí, não, eu gosto da mensagem do pastor fulano. Por quê, irmão? Quando você vai ver, é só autoajuda. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Olha, não deixe de contrariar. E lá vai, e lá vem. Não vejo nosso Senhor pregar essas coisas. Não vejo. Sermão da montanha? Ah, é bem diferente. É bem diferente. Onde bem-aventurados são os mansos, são os humildes. Bem-aventurados são os perseguidos, os injuriados. Ah, não, o crente de hoje não quer isso, não. O crente de hoje não quer essas coisas, não. E está achando que a Nova Jerusalém é aqui. Lembra o que diz lá Apocalipse? Que ele enxugará dos nossos olhos toda... Por quê, irmão? Porque tem lágrima. E onde é que acontecem essas lágrimas? É aqui, querido. É aqui, querida. Quem te enganou que caia por terra em nome de Jesus. Porque não foi Jesus. Não foi o Senhor. Ah, você quer viver? Ninguém tem nada a ver com minha vida. Então você não faz parte do corpo. Como assim não tem nada a ver com sua vida? Se um sente, todos sentem. Se um se prostitui, a prostituição alcança todos. Em uma das cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor diz: eu tenho, porém, contra vós, que permitisse, aceitasse aí no meio de vós o espírito de Jezabel.
E ele está dizendo isso para o anjo da igreja. A carta é escrita aos pastores. A reclamação é com os pastores. Eu tenho uma responsabilidade para com Deus. De lhe dizer a verdade. De pregar a verdade. O Senhor te faz andar sobre as águas. O Senhor te faz viver o sobrenatural. O Senhor acalma a tempestade. O Senhor é aquele que conduz o barco quando está contigo. O Senhor te enche de bênção, de glória. Aleluia! Mas você também tem responsabilidade no reino de Deus. Você precisa ser santo. Aí fica assistindo o que não convém. Usando uma linguagem que não convém. Homens de 40, 50 anos que parecem crianças de 12 anos, 13 anos. Mulheres que não perdem a oportunidade de uma fofoquinha. E os homens também. Ó, fica tranquilo porque eu não estou vendo se você está fazendo bico ou de cara feia. Não estou vendo, está todo mundo de máscara. Estou falando para alguns também, né? Em casa, por aí afora. O evangelho do reino, irmãos, é do reino. No reino, o primeiro tem que ser o que serve a todos. Você já viu, né, aqui na igreja de vez em quando também, né, Joaldo diz assim, aplauda Jesus, né? Pronto, aplaudir Jesus. Não ande em busca de aplausos, não. Não se preocupe se ninguém está aplaudindo você, não. Viu? Maior ato de Jesus para sua vida, naquele ato ele não podia aplaudir. Suas mãos estavam separadas, afastadas pelos cravos. A mesma multidão que o recebeu na entrada de Jerusalém, com gritos de Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. A mesma multidão que estendia ali folhas, palmas, para ele passar, foi a mesma multidão que poucos dias depois estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, dá-nos Barrabás. Você entende isso, querido? Você entende isso? Creia que o Senhor Jesus também te diz, vem, vem. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. O que é que eu faço? Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Vem. Vem. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel. Ao teu nome clamarei,
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, eu sou teu e tu és meu. Sua irmã Luzimaia estava distante. Confessa com seus lábios. Volta para o Pai hoje. Pai, somos homens e mulheres falhos, pecadores, Pai, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tu sabes que a tua filha não está de joelhos para nós, diante de nós, mas diante do Senhor. Pai, venha ao encontro da tua filha, Pai. E todo o compromisso feito fora dos teus caminhos são quebrados agora em nome de Jesus Cristo.
Tudo aquilo, meu Pai, que foi lançado, buscado, atraído. Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, todo sacrifício entregue contra a vida de Luzimar, espírito de loucura, espíritos aprisionadores, em nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, do nome que é sobre todo o nome, amamos a autoridade do nome, o nome, Jesus, Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Entra na tua casa, Pai. Pertence ao Senhor a tua filha. Em nome de Jesus, o Cristo. Glorifica o teu nome. Mais uma vez te peço, glorifica o teu nome. O nome da tua filha está escrito no livro que ninguém pode apagar. Com imposição de mãos nós profetizamos que Luzimar se levante. Nova criatura. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Presta atenção. Nós já vamos encerrar. E eu quero dizer uma coisa a você. O maior cuidado que você tem que tomar, eu e você, é não nos tornarmos um desviado dentro da igreja. É o viver o auto-engano. Não vos enganeis. Então você sabe, você é quem sabe da sua vida, você que se conhece, você sabe. Como é que está a tua vida de oração? Leitura da palavra. Jejum, pelo menos, de vez em quando. Consagração. Como é que está? Sendo bem honesto, bem honesta, você pode se considerar hoje filho de Deus, filha de Deus, diante das atitudes que você tem tomado nos últimos tempos? Você tem sido um semeador, uma semeadora? Você tem cumprido o ID? Você tem obedecido ao Senhor? Talvez se nós fôssemos mais honestos, mais pessoas, nós não estamos aqui com visitantes, além da nossa irmã Luzimar, não que eu saiba, tem? Aí na galeria? Mas mais pessoas teriam vindo aqui chorando, reconhecendo que não estão andando sobre as águas, porque estão vivendo dentro da igreja instituição, mas fora do corpo de Cristo. Estão vivendo longe da presença do Senhor, alimentando o seu próprio ventre. Faça uma autorreflexão, que pior do que não tomar a ceia é tomar de forma indigna. Faça essa reflexão, examine-se a si mesmo. E se você se encontra nessa situação, não concilie o sono nessa noite, sem botar os seus joelhos no chão, trancar-se no seu quarto e se derramar diante do Senhor. Se derramar diante do Senhor. Que não adianta vir à igreja, vir aos cultos. Você precisa ser igreja. Você precisa ser corpo de Cristo. Tem um papel importante para você nessa terra. Tem uma missão de Deus para a sua vida. Não tema. Essa é a palavra do Senhor. Não tema. Pai, despede-nos em paz. Em paz nos conduz aos nossos lares. Pai, abençoe todos aqueles que acompanharam esse culto, cultuaram conosco em suas casas.
Que a presença seja tremenda do teu Espírito Santo nesses lares, nesse momento. Estremece as estruturas dessas famílias. Deus, a começar aqui no altar, Deus, Pai, derrama um avivamento, Pai. Grandioso, sobrenatural. Queremos andar sobre as águas. Manda-nos ir, Pai. Ter contigo. Senhor Jesus, desperta a tua igreja, Pai. Desperta os que dormem. Balança, Pai. Faz com que esses ramos voltem a dar frutos. Limpa-os para que dê mais frutos ainda. Protege-os, Pai. Agora o teu Espírito Santo me traz à memória a oração do Senhor Jesus, quando Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, os livre do mal. Então, Pai, eles não serão tirados do mundo, mas livra-os das tentações. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhados sobre a face dessa terra, desde agora e para todo o sempre. Amém.